Sabe, querido, nós temos muitas vezes a nossa forma de ser, a gente declara aquilo que a gente está vendo. Notre façon d'être, en fait, c'est qu'on déclare ce qu'on voit. Mas você precisa declarar aquilo que você quer ver. Mais tu dois commencer à déclarer ce que tu veux voir. Porque a fé chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Parce que la foi appelle à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles existaient déjà. Aqui, para você ter um Audi, você precisa trabalhar, ganhar dinheiro e vai pegar o dinheiro e comprar o Audi. Ici, pour avoir une voiture Audi, il faut que tu travailles, il faut que tu gardes ton argent pour pouvoir acheter cette voiture. A moeda de troca nessa terra, nesse mundo, chama-se dinheiro. La monnaie d'échange dans ce monde s'appelle argent. Antigamente poderia ser o saco de milho, o leite da Avant, vaca e avant, outras coisas que eram. Avant, c'était peut-être, je sais pas, un peu de maïs, du lait de vache ou autre. Mas existe um reino espiritual que é real. Mais il existe un royaume spirituel qui est réel. Você não está vendo, você não está enxergando, mas ele acontece e está aqui. Tu ne vois pas, tu ne peux pas le voir, mais il se passe et il est ici. É como o sinal do seu celular que está chegando e você nem percebe que ele está chegando no seu celular. Comme le réseau de ton téléphone, il est toujours là, mais tu vois pas qu'il est là. O fato de você não estar vendo não quer dizer que ele não seja real. Le fait que tu ne le vois pas, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas réel. Mas no reino do Espírito, Mais dans le royaume de l'esprit, o que movimenta o reino do Espírito ce qui bouge le royaume d'esprit, ce qui apporte le mouvement, é a fé. c'est la foi. A sua fé. Ta foi. Quando você aplica a sua fé, Lorsque tu appliques ta foi, quando você olha para as coisas, lorsque tu regardes les choses, você crê com o seu coração crois avec ton cœur, e você declara com a sua boca. que tu déclares avec ta bouche, Oh, isso manifesta no reino do Espírito e você chama a existência. Isso sobre todas as cela circunstâncias da manifeste sua dans le vida. royaume de l'esprit et tu appelles à l'existence sur toutes les circonstances de ta vie. Quantos querem ver a manifestação do reino de Deus sobre a sua Combien vida? veulent voir la manifestation du royaume de Dieu sur ta vie? Eu não sou um halterofilista. Eu não sou um levantador de peso. Je ne suis pas le sportif qui élève les poids. Comment on Dá para appelle perceber, né? ça? Je pense que vous l'avez déjà remarqué. Mas eu quero dizer que Mais je veux te dire, espiritualmente spirituellement, eu levanto peso. je lève le poids. Há um exercício espiritual a ser realizado para se manter na posição daquilo que tem a ver com o reino do Là, il Espírito. existe un exercice spirituel que nous devons faire pour se maintenir face au royaume de l'esprit, de tout ce que l'esprit a pour nous. Sabe, eu creio que esse tempo de jejum, Je crois que ce temps de jeûne, que se você se der a oportunidade de jejuar, si tu te donnes l'opportunité de jeûner, porque você acha que jejum é para Deus, mas jejum não é para Deus, é para você. enfin, on pense que le jeûne est pour Dieu, mais le jeûne n'est pas pour Dieu, il est pour toi. Sabe, se você quer algo diferente, faça algo diferente. Si tu veux quelque chose de différent, fais quelque chose de différent. Não tem como você ter um resultado diferente fazendo a mesma coisa. Tu ne peux pas avoir un résultat différent en faisant la même chose. E esse tempo é um tempo de oportunidade. Ce temps, c'est un temps d'opportunité. É um tempo de oportunidade para transformação. C'est un temps d'opportunité pour la É transformation. um tempo de oportunidade para avançar, para crescer, para ser transformado. C'est un temps d'opportunité pour grandir et être transformé. Porque o propósito de Deus é que nós sejamos como Jesus. Parce que le but de Dieu, c'est que nous soyons comme Jésus. Para que nós sejamos a imagem e semelhança do Filho. Pour que nous soyons l'image et la ressemblance du Fils. Sabe, e lá no céu vai ter uma forma para você passar, para você entrar. Et dans les cieux, il va y avoir comme un moule pour pouvoir passer et entrer. Quando esse versículo, né, que o irmão leu sobre não vos conformeis com este século. Ce verset qu'Adriel a lu sur le fait de ne pas se conformer à ce siècle présent. Existe uma conformação e uma forma que eu e você precisamos ter. Il y a une façon où toi et moi, nous devons avoir une conformation. E o padrão de Deus chama-se Conformité. Jesus. Et ce moule s'appelle Jésus. Amém? L'exemple s'appelle Jésus. Sabe, certa vez um jovem, Il y a une fois un jeune, ele era um aprendiz de piloto de corrida. il apprenait à être pilote de course.
E ele encontrou um técnico, um velho técnico que era muito vencedor. Et il a appelé un technicien qui était vraiment vainqueur. E ele falou para esse técnico assim, Il lui a dit, sabe, me ensina tudo que você sabe para que eu sobre como pilotar um carro. il a dit, enseigne-moi tout ce que tu sais de comment piloter une voiture. Eu quero ser um vencedor. Je veux être un vainqueur. O técnico falou, tá bom, eu O aceito o técnicien lui a dit, desafio. d'accord, j'accepte le défi. Ele veio e ensinou aquele jovem tudo que ele sabia sobre carro de corrida. Donc il lui a appris tout ce qu'il savait sur les voitures de course. Desde como pilotar até conhecer os autódromos e como fazer dentro das corridas. Depuis le fait de connaître les voitures et comment les conduire, comment les diriger, les piloter. No dia da primeira corrida daquele jovem, Et le jour de la première course de ce jeune, ele falou pro jovem assim, falou assim, il lui a viu, dit, eu preciso te ensinar uma última coisa. j'ai besoin de t'enseigner une dernière chose. O jovem piloto, ele já cheio de si, falou assim, não, eu não preciso de mais nada. Le jeune pilote était déjà rempli de soi, il lui a dit, non, j'ai besoin de plus rien. Je n'ai plus Não, eu besoin já de quelque aprendi tudo que eu precisava. chose. J'ai déjà appris tout que j'avais besoin. Aí ele entrou no carro, Donc il est entré dans la aí voiture. ele foi lá para a largada, esperando na largada. Il a attendu le point de départ. E aí ele falou, não, eu vou ganhar essa corrida. Il a dit, je vais gagner cette Eu course. vou ganhar. Je vais gagner. Quando a luz verde acendeu, Lorsque la lumière du feu vert s'est allumée, essa corrida técnica era que os carros tinham que ficar desligados e precisava ligar o carro para sair. les voitures, c'était pour cette course-là, les voitures devaient être allumées au moment de la course. Ele apertou o botão da partida Il a appuyé le bouton pour allumer la voiture. e o carro não pegou. Et la voiture n'a pas fonctionné. O carro não foi. La voiture n'est pas partie. Nada. Appuyait, rien. Todos os carros foram embora, largaram Les voitures sont parties. e o carro daquele jovem não funcionou. Et la voiture de ce jeune homme-là n'a pas fonctionné. E aí o que aconteceu? Qu'est-ce qui s'est passé? Ele foi lá conversar com o técnico dele, com o treinador, né? Il est parti parler à son O que enseignant. aconteceu aqui? Qu'est-ce qui s'est passé ici? O treinador respondeu para ele assim, L'enseignant lui a dit, você não se importou com a última lição. tu n'as pas donné importance avec la dernière leçon. Aí ele ficou, mas qual é? Et il s'est demandé, mais quelle est cette dernière leçon? Você não checou se havia combustível no tanque do carro. Tu n'as pas vu s'il y avait de l'essence dans la voiture. Sem combustível nada adiantava. Sans l'essence, rien ne va fonctionner. Pode ter conhecimento. Tu peux avoir toute la connaissance. Era o melhor carro, com a melhor marca, era algo La poderoso. meilleure voiture, la meilleure marque, c'était quelque chose de puissant. Ele conhecia todas as manobras de corrida. Il connaissait toutes les manœuvres de la course. Ele conhecia todos os traçados das Il pistas. connaissait tous les petits recoins de la piste. Sem combustível não valia de nada. Mais sans le carburant, ça ne servait strictement à rien. Todos os pilotos não estavam tão preparados quanto ele. Les pilotes n'étaient pas autant préparés que lui. Mas o tanque do carro dele estava cheio. Mais leur réservoir était rempli. E eles estavam correndo na pista. Ils couraient autour de la piste. Correndo e Correr terminaram a corrida. Ils ont fini la course. Sabe, mesmo com toda a preparação que ele tinha, ele estava fora da corrida. Même avec toute la préparation qu'ils avaient, il était en dehors de cette course. Porque o tanque do carro dele estava vazio. Parce que son réservoir était vide. Sabe, todo piloto, ele pode saber que ele é o cara, achar que ele é o bom. Tous les pilotes peuvent penser qu'il est vraiment le boss, le big boss. Mas sem combustível ele não vai chegar a lugar algum. Mais sans l'essence, il ne peut arriver nulle part. Sabe, você pode entender isso. Et tu peux comprendre ça. Sabe, essa história é uma analogia com a corrida da sua vida. Cette histoire, c'est une analogie avec la course de ta vie. Você está correndo a carreira proposta que Deus trouxe para você? Est-ce que tu cours la course que le Seigneur t'a proposée? Sabe, você pode simplesmente estar sendo preparado nas melhores escolas. Você Peut-être- pode estar fazendo as melhores coisas, investindo no melhor equipamento. Peut-être tu es en train tu t'es enseigné dans les meilleures écoles, tu as les meilleures préparations, les meilleurs équipements. Sabe, mas se você não tiver o combustível necessário, que é viver uma vida cristã, e estar cheio da presença e cheio da vida de Deus, você vai chegar um determinado momento que você ou nem vai largar, ou você vai parar. Mais si tu n'es pas rempli avec véritablement cette essence, ce carburant du Saint-Esprit, il y aura un moment où tu vas t'arrêter, où tu ne pourras plus avancer. Sabe, a vida de Deus é viver de Deus. sobrenaturalmente. La vie de Dieu, il faut la vivre de façon surnaturelle. Deus vive no sobrenatural. Dieu vit dans le surnaturel. Sabe, eu e você vivermos no sobrenatural é viver da forma como Deus quer
quer que nós vivamos. Toi et moi, si nous vivons dans le surnaturel, on est au bon moment parce qu'on est au bon endroit parce que c'est là que le Seigneur veut que nous vivons. Então alguém fica doente. Donc, il y a quelqu'un qui est malade. Você pode olhar para aquela situação, Tu regardes la situation, aceitar o resultado do exame, tu acceptes le résultat de l'examen, aceitar o resultado do médico, tu acceptes le résultat du médecin, ou se você tiver com o tanque de combustível cheio, ou si tu es avec le carburant rempli, le você réservoir, vai olhar pelo lado sobrenatural. tu vas regarder le surnaturel. Porque a palavra diz que pelas pisaduras de Jesus Cristo eu fui curado. Parce que la parole de Dieu dit que par Jésus-Christ, j'ai été guéri. As boas novas já foram liberadas sobre a sua vida, querido. Les bonnes nouvelles ont déjà été déversées sur ta vie. Você crê nisso? Est-ce que tu crois à ça? Você crê nisso? Tu crois vraiment à ça? Sabe, esse tempo de jejum é o tempo da oportunidade para que você enche o tanque de combustível e aprenda regularmente a ser cheio da presença e do poder de Deus. Ce temps de jeûne, c'est vraiment une façon pour apprendre à remplir notre réservoir, pour tout le temps être rempli de la présence et du Saint-Esprit. Sabe, muitas pessoas que creem no Senhor não entenderam ainda É que bom. elas precisam andar com o tanque cheio. Beaucoup de personnes qui n'ont pas encore compris qu'ils doivent marcher avec leur réservoir rempli. Sabe, muitas pessoas acham que eles vêm aqui no culto de domingo abastecer o tanque espiritual e acham que é o suficiente para andar a semana inteira. Beaucoup pensent que le fait de venir ici au culte dimanche et remplir le réservoir, c'est suffisant pour tenir ensuite toute la semaine. Não, eu vou lá, eu saio de lá com a minha consciência em paz. C'est bon, j'y vais au culte, je sors avec ma Eu conscience, saio aliviado. je sors léger Eu coloco um pouco de gasolina para aguentar a petit peu de semana carburant. inteira. pour tenir bon toute la semaine. E aí, no meio chega na segunda-feira à noite, já tá... Et arrivé lundi soir, tu es déjà au bout. Qualquer semelhança é mera coincidência. Toute ressemblance, c'est simplement une coïncidence. Sabe, Deus quer que todos os dias, Dieu veut que tous les jours, eu me achego a Ele. je m'arrive Você entra lá na viens porta, devant lui. você entra lá no teu quarto. Tu arrives dans ta chambre, tu rentres E dans as ta chambre. circunstâncias que estão ao nosso derredor, querido, elas às vezes elas consomem o nosso combustível Les da nossa vida circonstances qui sont espiritual. autour de nous, des fois, elles consomment beaucoup notre carburant. Você vai lá para aquela aula chata que muitas vezes você acha, e a hora que você sai de lá, o teu tanque de combustível está simplesmente no zero. Des fois, tu pars dans un cours que tu n'aimes pas du tout et tu arrives, tu sors là-bas, ton réservoir est complètement à sec. Aí isso afeta todo o resto e o local da sua volta. Et là, la foi, t'as plus pour tout ce qui est autour de toi. E isso te tira do foco de simplesmente enxergar o Senhor Et ça, diante das ça te circunstâncias. retire complètement de l'objectif de regarder simplement le Seigneur. Sabe, esses dias, esses 21 dias, C'est ele é um 21 tempo jours. oportuno para você mudar rotinas Ces 21 jours, c'est un temps opportun pour pouvoir changer tout ce qui est les routines e fazer algo diferente. et faire quelque chose de différent. Eu posso encher o tanque do meu combustível e compartilhar um pouco de gasolina com você hoje. Je peux remplir mon réservoir et partager avec vous un petit peu de ce carburant. Mas eu vou embora para Berlim. Mais je vais partir à Berlin. O pastor Marcos está todo domingo aqui compartilhando combustível com vocês. Et le pasteur Marcos, il est là tous les dimanches à partager son réservoir avec vous. Mas sabe o que ele quer? Et tu sais ce qu'il veut? Ele quer que você seja um posto para que possa ceder e simplesmente abastecer quem está à sua volta. Il veut Aqui que do tu lado. sois vraiment une station essence pour pouvoir servir toutes les personnes autour de toi. Sabe, e a circunstância das nossas vidas, a palavra, Jesus já disse, Jésus dit que les circonstances de nos vies, nesse mundo teremos il aflições. dit que dans ce monde, nous aurons des afflictions. Não, des pastor, difficultés. você não passa circunstância adversa. Vem viver comigo uma semana lá na Non, Alemanha. pasteur, toi, tu n'as pas des difficultés. Viens vivre avec moi une semaine à Berlin, tu verras. Wir sprechen Deutsch alle Zeit. C'est aí mesmo. Kein problema. Tô brincando com vocês. Je rigole avec vous. Sabe, as circunstâncias das vidas Les circonstances de la vie nos leva
simplesmente, sabe, o nome desse livro chama Simplesmente Sobrenatural. Le nom du livre que nous allons lire s'appelle Simplement surnaturel. Por que é simples? Pourquoi c'est simple? Porque essa é a vida de Deus. Parce que c'est la vie de Dieu. Essa é a vida como Deus vive. C'est la vie que Dieu vit. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Ele vive de uma forma e quer que você faça parte dessa família. Dieu Père, Dieu Fils et Saint-Esprit, il vit d'une manière et il veut que tu fasses partie de cette famille. Deixa eu falar uma coisa pra você. Je vais te dire une chose. Não queira encaixar Deus dentro da sua vida, mas encaixe a sua vida dentro das coisas N'essaye de pas de Deus. mettre Dieu dans ta vie, mais mets ta vie dans les choses de Dieu. Sabe, e muitas vezes você está esgotado, cansado, Toutefois, tu es fatigué, tu es à bout de toi. fadigado, porque você ainda não entendeu que Ele é o centro. Tu es vraiment fatigué parce que tu n'as pas encore compris que Christ est le centre. Ele é o poder. La puissance vient de lui, Ele é a honra. l'honneur vient de lui, Ele é a glória. la gloire vient de lui. Sabe, chamar o reino dele à existência sobre a sua rotina, sabe, viva lá dentro do seu trabalho, da sua escola, vivendo cheio dessa presença. Vis dans ton travail, dans ton école, en étant rempli de cette présence. Sabe, certa vez, Il y a eu une fois, Moisés entendeu isso. Moïse a compris ça. E Deus o levantou lá no meio do povo, no meio do Egito e falou, nós vamos sair do Egito. Et Dieu l'a élevé au milieu du peuple et il a dit, nous allons sortir d'Égypte. Sabe, o povo de Israel saiu do Egito. Le peuple d'Israël est sorti d'Égypte. Sabe, isso aponta para o dia que você conheceu o Senhor e você decidiu, eu não sou mais desse mundo. Ou eu conheci o Senhor e Ele me chamou para sair do Egito. Cela montre notre vie lorsque nous avons rencontré le Seigneur et qu'on s'est dit, aujourd'hui j'ai rencontré le Seigneur et je vais sortir d'Égypte. E o povo começou a sair do Egito. Le peuple a commencé à sortir de l'Égypte. E saiu de lá e começou a caminhar. Ils sont sortis, ils ont commencé à marcher. E o que aconteceu? Qu'est-ce qui s'est passé? Não foi fácil. Ça n'a pas été facile. Se você ler a palavra de Deus, precisou ter 10 pragas para que Faraó liberasse o povo para andar. Si tu dis la parole de Dieu, il y a eu 10 fléaux, qu'on dit? Non. Fléaux, pour que le peuple d'Égypte sorte. Há uma guerra espiritual acontecendo, querido. Il y a une guerre spirituelle qui Há uma resistência espiritual acontecendo para que você não avance e para que você não viva dessa forma. Il y a une résistance spirituelle qui se passe pour que toi, tu n'avances pas et que tu ne vives pas de cette façon. Não adianta você querer lutar com armas naturais se as armas de Deus são espirituais. Ça ne sert à rien d'essayer de lutter avec des armes naturelles si les armes que Dieu a pour toi sont spirituelles. Sabe, Moisés chegou a um ponto que ele chegou diante do mar. Moïse est arrivé à un point où il s'est arrêté devant la mer. E o povo já chegou ali e já começou a murmurar. Você nos trouxe para cá porque não havia um túmulo suficiente no Egito para que todos morressem lá? Tout le monde a commencé à dire à Moïse, mais tu nous as amenés ici parce qu'il n'y avait pas de tombeau suffisant pour nous, pour qu'on puisse mourir là-bas. Tu nous as amenés ici pour mourir. Sabe, muitas vezes, talvez você já esteve numa situação onde existia um mar na sua frente. Toutefois, tu as été dans des situations où il existait la mer devant toi. Mas atrás tinha um exército. Mais derrière, il avait toute une armée. Então, se você vai para frente, você não tem saída. Donc si tu vas devant, tu n'as pas de sortie. Mas se você vai para trás, também não tem saída. Si tu recules, tu n'as E agora? pas de sortie non plus. Et maintenant? Como diria lá o Ney Mato Grosso do Brasil, o cantor, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Comme on dit au Brésil, si tu cours, le monstre t'attrape et si tu recules, le monstre te mange. La bête, le monstre, la bête. Alguém aqui já teve alguma situação assim na sua vida? Quelqu'un ici a déjà une situation comme ça dans ta vie? Eu Tu n'as posso, nulle part où aller. posso levantar os pés também? Tu peux lever les pieds aussi. Alguém já teve uma situação e fala assim, eu não sei o que fazer. Une situation où tu arrives et tu dis, je ne sais pas quoi faire. Eu não sei para onde ir. Je ne sais pas où aller. E o Senhor virou para Moisés e falou só uma palavra. Et le Seigneur a regardé Moïse et a dit seulement un mot. Marche. Marche. Ele falou, Il a dit, hein? para onde? Mais où? Ele falou, marche. Il a dit, marche. Vá à frente. Va devant. Vai adiante. Va devant. Eu já te falei. Je t'ai déjà dit. Eu te tirei do Egito. C'est moi qui t'ai Eu vou retiré de levar l'Égypte. você para a terra Je prometida. vais t'emmener à la terre promise. Sabe, Deus tem uma terra prometida, é a manifestação daquilo que Ele quer que eu e você vivamos. Dieu a une terre promise et la manifestation de ce que tu veux de ce qu'il veut que nous vivons. Então deixa eu falar algo para você. Je vais te dire une chose. Sabe, a terra que emana leite e mel não é a terra onde Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para te dar um carro, para te dar uma casa,
para te dar um visto ou para te dar coisas que têm a ver com esse mundo, com essa terra. Jésus n'est pas mort à la croix pour simplement te donner les choses de cette terre, une voiture, une maison, des papiers ou autre. Sabe, ele simplesmente morreu na cruz do Calvário para que eu e você tivéssemos vida, uma vida abundante que tem a ver com a vida eterna. Il est mort à la croix du calvaire pour que nous puissions avoir la vie, et une vie éternelle qui a à voir avec la vie qu'il veut pour nous. E esse foi o preço que ele pagou na cruz do Calvário. Et ça a été le prix qu'il a payé à la croix du calvaire. Mas é legítimo nós temos essas coisas? Légitime d'avoir toutes ces choses. De fato, isso vai ser acrescentado. Ce sera rajouté. Sabe por que Jesus se fez pobre para que eu e você fôssemos ricos? Parce que Jésus s'est fait pauvre pour que toi et moi nous soyons riches. Você não tem que viver uma vida franciscana e achar que quem é humilde é quem é pobre. Tu n'es pas obligé de vivre une vie moyenne pour vraiment penser que celui qui vit bien, c'est celui qui est pauvre, Já vi muito rico, qui est humble. humilde e muito pobre arrogante. J'ai déjà vu beaucoup de riches humbles et des pauvres arrogants. Tem pobre que não aceita que você o ajude. Il y a des pauvres où ils n'acceptent pas que tu l'aides. E eu aprendi certa vez J'ai appris une fois que, na verdade, o princípio da oferta, que le principe de l'offrande, a gente acha que oferta a gente dá para quem precisa. on pense que l'offrande on donne à ceux qui en ont besoin. Não. Et non, Na verdade, você oferta aquilo que você quer ter. en fait tu offres ce que tu veux avoir. Então, muitas vezes, você precisa levar a sua oferta diante do Senhor. Beaucoup de fois tu dois emmener ton offrande devant le Seigneur. Deus não precisa da sua oferta. Dieu n'a pas besoin de ton offrande. Deus não precisa, Ele quer o seu coração. Il veut ton cœur, il n'a pas besoin de ton offrande. Sabe, hoje eu quero compartilhar isso, eu só estou falando demais já. Je parle de trop, je pense. Oh, Jesus. Mas eu quero que a Carol leia um texto lá em Mateus, capítulo 14, versículo 22. On va lire un texte en Matthieu chapitre 14, verset 22. Você vai até o 33. Ela vai ler um grande pedaço da Bíblia. Mateus Une grande partie. 14, 22 ao 33. Du verset 22 au 33. Matthieu 14, 22 au 33. Aussitôt après, Jésus fit monter les disciples dans la barque pour qu'ils passent avant lui de l'autre côté du lac, pendant que lui-même renverrait la foule. Pode passar. Après l'avoir renvoyé, il monta sur une colline pour prier. Quand le soir fut venu, il se tenait là seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues car les vents soufflaient contre elle. Tard dans la nuit, Jésus se dirigea vers ses disciples en marchant sur l'eau. Quand ils le virent marcher sur l'eau, ils furent terrifiés et dirent « C'est un fantôme !» Ils poussèrent des cris de frayeur. Mais aussitôt Jésus leur parla. « Courage, leur dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre prit alors la parole et lui dit « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne que j'aille vers toi sur l'eau. » « Viens, répondit Jésus. Pierre sortit de la barque et se mit à marcher sur l'eau pour aller à Jésus. Mais quand il remarqua la violence du vent, il prit peur. Il commença à s'enfoncer dans l'eau et s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Comme ta confiance est faible, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent tous les deux dans la barque et le vent tomba. Alors les disciples qui étaient dans la barque se mirent à genoux devant Jésus et dirent « Tu es vraiment le Fils de Dieu. Fecha seus olhos. Ferme tes yeux. » Peça para o Espírito Santo falar com você nessa manhã. Demande au Saint-Esprit de te parler ce matin. Pai, a tua palavra é viva. Seigneur, ta parole est vivante. Senhor, a tua palavra é mais do que conhecimento natural. Ta parole est beaucoup plus d'une simple connaissance Pai, naturelle. que nessa manhã a tua palavra traga, Senhor, revelação e conhecimento espiritual da parte de Deus. Que ce matin, ta parole puisse apporter la révélation et la connaissance du Seigneur. Senhor, que o teu Espírito venha nessa manhã, Deus, manifestando do teu querer sobre cada um dos teus Seigneur, filhos, que Pai. ton esprit vienne ce matin et se manifeste sur chacun de ses enfants, de tes Senhor, enfants. trazendo novidade de vida, Pai. Nous apportons une nouveauté de vie. Oh,
Senhor, nós te pedimos nessa manhã, Nous te demandons ce matin, em nome do Senhor au Jesus. nom du Seigneur Jésus. Você crê nisso? Est-ce que tu crois à ça? Você pode dizer amém? Est-ce que tu peux dire Amen? Sabe, queridos, quando Moisés precisou abrir o mar, Lorsque Moïse a eu besoin d'ouvrir la mer, sabe, o poder de Deus veio e se manifestou para aquilo que ele precisava. la puissance de Dieu s'est manifestée pour ce qu'il avait besoin. Sabe, se você ainda não teve uma experiência com o poder de Deus e a manifestação de Deus, quero desafiar você nesses dias até essa Si tu n'as manifestação. pas eu encore cette expérience de manifestation de surnaturel de Dieu, je t'invite à avoir cette expérience pendant ces temps de Porque jeûne. muitas vezes vai existir circunstâncias na minha vida e na sua vida que o mar não vai abrir. Beaucoup de fois, il y aura des circonstances dans ta vie et dans ma vie où tu vas arriver face à la mer et la mer ne va pas s'ouvrir. E aí, se o mar não abrir? Et maintenant, qu'est-ce que je fais si la mer ne s'ouvre pas? Foi exatamente o que aconteceu aqui nesse texto. C'est exactement ce qui s'est passé ici dans ce texte. Sabe, nesse texto a gente vê claramente que muitas vezes o mar não vai abrir. Dans ce texte, on voit clairement que beaucoup de fois, la mer ne va pas s'ouvrir. Mas independente da circunstância, o poder de Deus vai se manifestar. Peu importe la circonstance, la puissance de Dieu va se manifester. Então entenda o que eu vou te falar nessa manhã. Se o mar não se abrir, Alors comprends une chose que je vais te dire ce matin. Si la mer ne s'ouvre pas, você vai andar sobre as tu águas. vas marcher sur les eaux. Você vai andar sobre as águas. Tu vas marcher sur l'eau. Você vai além, você vai se posicionar algo que tem a ver por cima. Tu vas au-delà, tu vas te mettre en position d'une chose que tu peux faire en plus. Sabe, a gente vê tantos milagres nesse texto que a gente leu, On querido. voit tellement de miracles dans ce texte qu'on a lu. Sabe, eu quero explicar para você o contexto disso tudo que estava acontecendo aqui. Je vais vous expliquer le contexte de tout ce qui se passait ici. Porque isso aqui é importante para aquilo que tem a ver com a praticidade do evangelho no meu e no seu dia a dia. C'est important de comprendre pour comprendre la praticité de l'évangile dans notre vie quotidienne. Sabe, Jesus tinha acabado de enviar os seus discípulos de 2 em 2 para pregar o evangelho do reino. Jésus venait juste d'envoyer ses disciples 2 par 2 pour prêcher l'évangile du royaume. Eu não tenho tempo de ler todos os textos, mas eu vou citar para Je você. n'ai pas le temps de lire tous les textes, mais je vais les citer. Lá em Marcos 6, 7 a gente vê essa passagem. En Marc 6, 7, on voit ce passage. Mas logo depois de Marcos 6, 7 a 13, a gente vê que João Batista, que era primo de Jesus, tinha sido o quê? Decapitado. Du verset 6 à 13, ici Jean-Baptiste, qui était le cousin de Jésus, il avait été décapité. Então a gente vê os discípulos indo pregar o evangelho, Eu vou ler pessoas sendo On libertas, voit les disciples qui allaient prêcher l'évangile, des personnes qui sont délivrées, pessoas sendo curadas, des personnes qui sont guéries, o poder de Deus sendo manifesto. la puissance de Dieu qui est manifestée. Essa é a vida normal daquele que vive a vida de Deus no seu dia a dia. Ça, c'est une vie normale d'une personne qui vit la vie de Dieu dans sa vie quotidienne. E aí sabe o que aconteceu? Vous savez ce qui s'est Os passé? discípulos voltaram tudo felizes. Les disciples sont revenus tellement heureux. Ei, poderoso, olha o que Oh, c'est aconteceu. puissant, regarde ce qui s'est passé. Aí eles chegam cheios de vida, de Là, poder. ils arrivent pleins de vie, pleins de puissance. Aí o que acontece? Et qu'est-ce qui se passe? Recebem a notícia. Ils ont reçu la mauvaise nouvelle. João Batista foi decapitado. Ils reçoivent la nouvelle. Jean-Baptiste a été décapité. E eles vieram o quê? Avisar Jesus. Ils sont venus faire quoi? Prévenir Jésus. Então, você tinha notícias boas, Donc tu avais des bonnes nouvelles. o reino de Deus está se manifestando, Le royaume de Dieu se manifeste. mas você tem notícias ruins. Mais tu as aussi des mauvaises nouvelles. Sabe, eu e você somos regados de notícias boas e de notícias ruins Vai- o tempo inteiro. Toi et moi, nous avons toujours des mauvaises nouvelles et des bonnes nouvelles tout le temps. Sabe, notícias boas de um lado, mas notícias ruins de outro lado. Bonnes nouvelles d'un côté, mais aussi des mauvaises nouvelles. Sabe por que que nós recebemos e vivemos dessa forma? Porque nós estamos no meio de uma guerra. Tu sais pourquoi est-ce que nous vivons de cette manière? Parce que nous sommes au milieu d'une guerre. Não é a Ucrânia que está em guerra. Sabe, o reino espiritual está em guerra Ce n'est pas há seulement muito tempo l'Ukraine já. qui est en guerre, mais le royaume spirituel est en guerre aussi depuis très longtemps. Sabe, se você não entendeu isso ainda e você acha que nesse mundo a Bíblia diz tereis paz, não. A Bíblia diz tereis aflições. Si la Bible ne dit pas vous aurez la paix, la Bible dit vous aurez des difficultés. Mas eu venci o mundo, disse Mais Jesus. j'ai vaincu le monde, Jésus a dit. Porque nesse reino você não pode ter paz, mas no meu reino é paz, justiça e alegria. Dans ce royaume, tu ne peux pas avoir la paix, mais mon royaume, c'est de paix, justice et joie. Então não tem como você ter paz, justiça e alegria vivendo nesse reino ou vivendo nesse mundo natural. Tu ne peux pas avoir la paix, la justice et la joie
toi dans ce monde si tu vis dans le monde naturel. Somente na nova criação não vai ter mais lágrimas e não vai Seulement. haver mais choro. Seulement dans la nouvelle création, il n'aura plus de larmes ni de pleurs. Ah, quanta injustiça, olha lá a Ah, mais pessoa il y a tellement morrendo. d'injustice. Regarde tout le monde qui meurt. Olha lá a criança com câncer. Un enfant qui a un cancer. Sabe, tem pessoas que falam, não, Deus, você é um Deus mau. Il y a des personnes qui disent, ah Dieu, tu es un Dieu mauvais. Sabe, deixa eu falar algo pra você, o reino dele não é daqui. Son royaume n'est pas d'ici. A vida que ele tem pra mim e pra você não é aqui. La vie que Dieu a pour moi n'est pas Sabe, ici. a partir do momento que você entender que a sua vida está limitada nessa terra a 90, 95, se você vive a 100, será o máximo. Mas você tem toda a eternidade para frente para viver da forma como Deus quer que você viva. Si tu vis ici sur cette terre d'une façon où tu peux voir seulement là jusqu'à tes yeux vont emmener, tu ne pourras pas vivre pleinement. Esse tempo aqui é um tempo de treinamento. Ce temps ici, c'est un temps d'entraînement. E é um tempo muito curto. C'est un temps tellement court. Sabe, os discípulos, sabe, Jesus deixou isso claro para os seus discípulos. Jésus a laissé ça tellement clair à ses disciples. Sabe, mesmo surgindo más notícias, é importante que fique claro para mim e para você o propósito de Deus. Même si nous avons des mauvaises nouvelles, le but de Dieu doit être très clair pour toi et pour Fala a moi. pessoa do seu lado, o propósito de Deus sempre vai se cumprir nas Le nossas but de Dieu vidas. va toujours s'accomplir. Filipenses 1:6 diz assim: aquele que começou a boa obra vai terminar ela em você. Philippiens 1:6 dit, celui qui a commencé la bonne œuvre dans ta vie va finir. Ele há de terminar. Il va la finir. Nós estamos em obra pelo Espírito Santo. Nous sommes dans l'œuvre du Saint-Esprit. Sabe, os discípulos, eles tinham pregado o evangelho, tinham expulsado demônio, tinham curado o enfermo, tinham feito um monte de coisa. Les disciples avaient guéri les malades, ils avaient délivré ceux qui étaient possédés, ils avaient fait tellement de choses. E sabe o que aconteceu? Eles estavam tudo lá cansados. Ils étaient là, tellement fatigués. Eles não tinham tido tempo nem sequer para comer direito. Ils n'avaient même pas eu le temps de manger correctement. Porque muito eram as pessoas que estavam necessitadas de pastoreio. Parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient besoin des disciples. Aí Jesus falou assim, não, vamos tirar um tempo de descanso. Et Jésus a dit, nous allons prendre un temps de repos. Vamos pegar aqui, vamos sair, vamos atravessar para o outro lado e vamos para um lugar deserto. Nous allons traverser ici et aller dans un endroit désert. Isso aqui parece algo normal do seu dia a dia? Est-ce que c'est quelque chose de normal de ta vie quotidienne? Você trabalha a semana inteira e você, Tu travailles toute la semaine. eu preciso de um tempo de descanso. J'ai besoin d'un temps de É repos. legítimo. C'est légitime. Até Jesus viu isso dos discípulos. Même Jésus a vu ça dans les disciples. Sabe, parece o meu dia a dia, o seu dia a dia, né? On dirait même notre vie quotidienne. Algo a conquistar, Il y a quelque chose à conquérir, dificuldades, il y a des difficultés, boas notícias, des bonnes nouvelles, más notícias, des mauvaises nouvelles, cansaço, fatigue, descanso, le repos, e aí vai. et Cada um dentro da sua fase. chacun dans sa phase. Como pais, Comme parents, como alunos, comme élèves, como jovens, comme jeunes, como mães, comme des mamans, como a vida cotidiana. avec la vie quotidienne. Sabe o que aconteceu quando os discípulos chegaram no lugar onde eles tinham escolhido para descansar? Et tu sais ce qui s'est passé lorsque les disciples sont arrivés à l'endroit où ils devaient se reposer? Tinha uma multidão do outro lado esperando eles. Il y avait toute une foule qui les attendait. Tinha uma multidão lá do outro lado esperando para ser ministrada pelo Il y Senhor. avait toute une foule qui les attendait pour qu'ils attendaient une parole de leur part. Porque eles perceberam onde Jesus estava indo. Parce qu'ils avaient vu où Jésus E allait. o que eles foram? Nós vamos antecipar, vamos chegar lá antes dele, vamos esperar ele lá. Et la foule voyait où Jésus allait. Ils ont dit, on va aller avant lui, on va arriver. Sabe, aquela multidão, ela tinha fome do Senhor Jesus. Cette foule avait une faim du Seigneur Sabe, Jésus. quem precisa de algo, ele sempre corre atrás do que precisa. Celui qui a besoin de quelque chose, il va toujours tout faire pour ce qu'il a E besoin. o que Jesus fez? Qu'est-ce que Jésus a fait? Ah, não, agora é o meu tempo de descanso. Que Jésus les a regardés, il a dit, maintenant c'est mon temps de repos. Jesus falou assim, não, agora é meu tempo de descanso, eu não vou atender ninguém, não. Maintenant c'est mon temps de repos, je ne regarde personne. Claro que não. Non, Jesus é o bom pastor. Jésus est un bon pasteur. Jesus é aquele que dá a vida pelas suas Jésus est ovelhas. celui qui donne la vie pour ses brebis. Sabe, se aquele que deu a vida pelas suas ovelhas, ele deu a vida por mim e por você, você acha que ele não vai dar o tempo de descanso dele por nós? Si celui qui a donné la vie pour nous, pour toi et pour moi, tu penses qu'il ne va pas donner son temps de repos aussi pour nous? Então Jesus começou a ministrar para aquelas pessoas que estavam Jésus lá a commencé à prêcher à toutes ces personnes o dia inteiro.
toute la journée. Aí chegou no final da tarde À la fin de l'après-midi, e o lugar era deserto. c'était un endroit désert. Não tinha nenhuma padaria, nenhum restaurante, nenhum Avait- hotel naquele Il n'y lugar. avait aucune boulangerie, aucun restaurant, aucun hôtel. Como é que eles vão comer? Como é que eles vão dormir, descansar? Comment est-ce qu'ils vont manger? Comment est-ce qu'ils vont se reposer? Sabe, a palavra de Deus dentro desse contexto que nós lemos aqui fala que tinha mais ou menos 5.000 homens. E nós estimamos que tinha mais ou menos umas 15.000 pessoas Si, naquele la lugar. parole de Dieu dit qu'il y avait environ 5000 hommes, mais non, avec les femmes et les enfants, ça fait environ 15 000 personnes. E os apóstolos de Jesus Les apôtres de Jésus olhando para o natural. regardaient le Não naturel. tem comida, nem onde dormir. Il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas où dormir. Eles estavam lá preocupados com a necessidade de alimentação e descanso das pessoas. Ils étaient inquiets avec le besoin des personnes au naturel. E aí eles vêm e falam para Jesus. Ils viennent et ils disent à Jésus. E nesse contexto que acontece justamente o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. C'est dans ce contexte que le miracle de la multiplication des pains et des poissons arrive. Quantos entendem que multiplicar pão e peixe é algo poderoso e Combien sobrenatural? comprennent que la multiplication des pains et poissons, c'est quelque chose de surnaturel? Sabe, a manifestação da multiplicação, ela aconteceu justamente na hora que eles estavam em descanso. La manifestation de la multiplication s'est passée lorsqu'ils étaient en repos. Você acha que às vezes você precisa trabalhar muito, mas Deus dá enquanto você dorme. Des fois, tu penses que tu dois beaucoup travailler, mais Dieu fait pendant ton repos. Deus dá enquanto você descansa Dieu nele. fait lorsque tu te reposes en lui. Sabe, quando você na hora do descanso decide buscar o reino de Deus e manifestar aquilo que Deus quer fazer, Ele te dá. Pendant ton repos, lorsque tu décides d'abandonner ta vie à toi et faire le royaume, c'est Dieu. Então Dieu va deixa eu faire. falar algo para você nessa manhã. Laisse-moi te dire une chose ce matin. Sabe, homens e mulheres de Deus, Des hommes et des femmes de Dieu, eles descansam. ils se reposent tant qu'il y a la manifestation de Dieu. C'est comme ça que ça se passe. De la salle. Forno da cozinha também. Et dans le four de la cuisine aussi. Houve uma explosão lá, Il y a une explosion dans la cuisine. na capela e no fogão. Dans la salle et au four. O alarme tocou. Il y a eu l'alarme incendie qui a Há um alarme commencé. espiritual tocando. Il y a une alarme spirituelle Há um alarme Retentit. espiritual soando. une alarme qui retentit. Ele está soando dentro da sua casa. Il passe chez toi. Ele está soando dentro da sua família. Retentit dans ta famille. Sabe, depois de tanta coisa poderosa acontecendo nesse contexto aqui, Après toutes les choses puissantes qui se passaient dans ce contexte ici, Jesus chamou os discípulos dele Jésus a appelé ses disciples. e falou para eles: agora vocês estão liberados para ir para casa. Ils ont dit maintenant vous êtes libres de rentrer chez vous. Pega o barco aqui e atravessa para o outro lado do mar da Galileia. Prenez le bateau et traversez de l'autre côté de la. Então eles pegaram o barco e remaram em direção de casa. Donc ils ont pris le bateau, ils ont commencé à aller en direction de leur. A palavra diz que Jesus despediu as multidões e foi, sabe para onde? Et la parole de Dieu dit qu'il a dit au revoir à la foule et il est allé où? Mandou os discípulos para casa, Il a dit aux disciples de partir chez eux. despediu as multidões Il a dit au revoir à la foule. e ele subiu para o monte para orar. Il est monté au mont pour prier. Ele foi orar. Il est allé prier. Imagina os discípulos lá no barco, o que eles estavam pensando. Imaginez ce que les disciples dans le bateau pensaient. Gente, foi algo poderoso, agora a gente pode descansar aqui, hein? Oh là là, c'était quelque chose de puissant qu'on a vécu. Maintenant, on peut se reposer. Nossa, foi um dia poderoso. Jesus multiplicou pão e peixe. Jésus a multiplié des pains et des poissons. Porque imagino Jesus, a palavra, Jesus deve ter liberado palavra ali. Imagina- E sabe, deve ter tido muito milagre extraordinário. J'imagine que Jésus a dû libérer des paroles. Il a dû avoir des miracles extraordinaires là-bas. Estamos fechando o dia com chave de ouro. Ah, on a fini la journée vraiment magnifique. Mas as coisas não andaram do jeito que eles imaginavam. Mais les choses ne se sont pas passées de la façon dont ils pensaient. Começou uma ventania. Il y a eu un vent.
E aí essa ventania que gerou uma tempestade que nós lemos aqui. Et là, ce vent a généré toute une tempête qu'on a lue tout à l'heure. Que simplesmente, enquanto eles remavam para casa para ir descansar, para encontrar família, a ventania começou e a tempestade também. Et lorsqu'ils étaient dans le chemin de chez eux, de la maison, pour rentrer et pouvoir se reposer, il y a toute une tempête qui a commencé. Agora que é minha hora do desfrute da família e dos meus filhos. On dit maintenant que c'est le moment de me reposer, de voir ma famille, les enfants. As coisas complicaram. Les choses ont commencé à compliquer. E sabe o que acontece? Tu sais ce qui s'est A passé? situação ficou muito pior. La situation s'est encore empirée. Porque Jesus não estava no barco. Parce que Jésus n'était pas dans le bateau. Jesus não estava no barco para orientar eles. Jésus n'était pas dans le bateau pour pouvoir les donner une direction. Talvez você nunca fez essa pergunta. Eu estou sendo irônico, tá? Je vais être ironique, donc peut-être tu ne t'es jamais posé cette question. Por que tudo isso está acontecendo? Pourquoi est-ce que tout cela se passe? Alguém já fez essa pergunta? Quelqu'un s'est déjà posé cette question? Por que esse vento está tão contrário? Mais pourquoi tout est au contraire? Sabe, simplesmente porque nós estamos numa guerra. Tout simplement parce que nous sommes en guerre. Porque o diabo é contra as boas novas do evangelho da graça que nós temos pregado. Le diable est contre les bonnes nouvelles de la grâce et de l'évangile que nous É prêchons. simples assim. Tout simplement. Você acha que não, mas você está no meio de uma guerra. Tu penses que peut-être pas, mais tu es au milieu d'une guerre. Sabe, o tempo que tem tempo de paz, você está no meio de uma guerra. Et en temps de paix, tu es aussi dans Há resistências. il y a des résistances. Sabe, mesmo quando você faz tudo certo E mesmo- naquele dia. Même lorsque tu fais tout correctement ce jour-là, Deus, eu estou fazendo tudo certinho, eu estou tudo arrumadinho, eu Je- estou tudo bonitinho, perfumadinho. Jésus, j'ai tout fait correctement, j'ai tout préparé, je suis bien, tout est bon. Sabe, você acha que o fato de você fazer tudo certo, você pode simplesmente, Deus, olha como eu sou, olha, eu estou fazendo, então faça na minha Tu vida. penses vraiment que juste parce que tu fais toutes les choses correctement, tu dois dire à Dieu, Seigneur, j'ai tout fait correctement, maintenant tu dois faire dans ma vie. Ainda bem que ninguém tem problema com justiça própria. Heureusement qu'ici, personne n'a un problème avec la propre justice. É mais ou menos assim, você é um dizimista fiel e mesmo assim você fica desempregado. C'est à peu près comme ça. Tu es quelqu'un qui donne ta dîme de façon fidèle, mais même comme ça, tu n'as pas de boulot. Ou quando você simplesmente começa um relacionamento e no meio do caminho você orou, mas a coisa não avança para aquilo que Deus tem. Ou sinon, tout simplement, tu es dans une relation, tu as tellement prié et tout simplement, ça n'avance pas de la façon dont tu pensais. Ou Deus falou para você, não, essa é a pessoa que eu quero que você case. Sinon, Dieu a dit, non, c'est la personne que je veux que tu te maries. Mesmo assim, o casamento não decola. Et même comme ça, le mariage ne décolle pas. Sabe, talvez você nesse tempo de Covid foi aquele que se precaveu o tempo inteiro de pegar a doença. E no final das contas, sabe o que aconteceu? Você pegou Covid. Peut-être toi, pendant le Covid, tu as été une personne qui a pris toutes les mesures nécessaires, mais à la fin, tu as eu le Covid. Sabe aquele dia que tudo parecia que ia acabar bem? Tu sais, la journée où tu pensais que tout allait bien finir. E no final você olha e fala, não, parece que tudo vai terminar, vai acabar mal. Et là, tu regardes à la fin et tu dis, ah, mais je pense que tout va finir mal. E eu não estou entendendo nada que está Je ne acontecendo. comprends rien de ce qui se passe. A tempestade se intensifica. La tempête devient de plus en plus forte. Você não lembra? A tempestade está tão forte e você não está mais nem preocupado se você vai descansar. Você está preocupado se você vai sair vivo. La tempête est tellement forte que tu t'inquiètes même pas si tu vas te reposer. La seule inquiétude, c'est est-ce que je vais sortir vivant de là? Porque em muitas circunstâncias chega ao ponto que você entra na posição de sobreviver. Parce qu'il y a beaucoup de circonstances dans la vie où tu rentres dans une position de seulement survivre. Sabe, querido, Deus vai tirar você do automático nesses dias. Dieu va t'enlever de la façon Deus quer levar automatique. você para um novo tempo e aquilo que é rotina e tudo que é as coisas certas daquilo que você é. Não se assuste se as coisas começarem a embaralhar. Deus É vai porque t'enlever. Deus está mexendo nas circunstâncias. Dieu veut te daquilo que Ele quer retirer de la transformar façon dentro de automatique. você. Il veut transformer toutes les choses à l'intérieur de toi. Sabe, chegou o tempo, Deus fala que parou de construir Lego, aonde as coisas se encaixam com uma facilidade. Mas Deus, através daquilo que Ele quer se manifestar de poder na sua vida, Ele vai te levar para um novo patamar de fé, um novo patamar de manifestação de poder. E isso vai começar a acontecer dentro da sua casa, acontecer dentro dos seus redores, porque Deus está
simplesmente desfazendo a estrutura para manifestar poder sobre a sua vida. Le Seigneur est en train de tout changer, de tout modifier, d'enlever toutes les structures pour faire tout ce que le Seigneur avait déjà préparé pour sa vie. Quanto você tem disposição para ser trabalhado e transformado pelo Combien est-ce que Senhor? tu as de disposition pour être travaillé par le Seigneur? Sabe o que aconteceu? Tu sais ce qui s'est passé? Eles estavam lá no mar, no meio da tempestade. Ils étaient au milieu de la mer, de la tempête. Mas Jesus estava no monte. Mais Jésus était dans la montagne. Jesus estava lá na montanha. Jésus était là dans la montagne. Onde Jesus estava não tinha tempestade. Là où Jésus était, il n'y avait pas de tempête. Onde Jesus estava não estava acontecendo isso. Là où Jésus était, il n'y avait rien de tout ça qui se passait. Sabe, no mar onde ele estava, o vento era contrário. Dans la mer où ils étaient, le vent était contraire. Sabe, Jesus estava num lugar alto. Jésus était dans un endroit haut. E imagina ele lá no alto olhando para baixo e vendo. Se você conhecer Israel, você vai entender que mesmo na montanha você consegue enxergar o mar da Galileia. Si un jour tu vas en Israël, tu vas comprendre que même si tu es très haut, tu arrives à voir la mer de la Galilée. J'imagine que Jésus c'était comme ça. Il était en haut et il regardait tout se passer. Só para você ter uma ideia, você acha que você pensa assim, né? Jesus saiu para orar. Juste pour avoir une idée, tu penses, Jésus est parti prier. A Bíblia diz que ele orou a madrugada inteira. La Bible dit qu'il a prié toute la nuit. Se você vê o tempo ali, Jesus, depois de ter feito tudo aqueles milagres, ele subiu para orar. Ele orou mais ou menos de 8 a 9 horas. Après tout ce qui s'est passé qu'on a dit, Jésus est monté à la montagne pour prier. Et il a prié environ 8 à 9 heures. Sabe, eu quero dizer algo para você. Je veux te dire une chose. O Senhor, ele está nos lugares altos. Le Seigneur est dans les endroits hauts. E ele está vendo tudo que está acontecendo. Et il voit tout ce qui se passe. Ele está vendo o que está acontecendo na sua vida. Il voit tout ce qui se passe dans Ele ta está vie. vendo o que está acontecendo dentro do seu casamento. Il voit tout ce qui se passe dans ton Ele está mariage. vendo o que está acontecendo dentro do seu coração. Il voit tout ce qui se passe dans ton cœur. Ele está vendo o que está acontecendo dentro do seu Il coração. voit ce qui se passe. Ele sabe das suas Il crises. connaît tes crises. Ele sabe das suas Il angústias. connaît tes Ele angoisses. sabe do seu medo. Il connaît ta peur. Ele sabe. Eu estou falando com Connaît. você mesmo. Oui, je te parle à toi. Não, é com ele ali, ó, atrás de você. Derrière lui. Mas o Senhor tem olhado para você. Mais le Seigneur te regarde. E Ele está esperando o momento certo. Mais il attend le bon moment. Continua firme. Continue ferme. Continue posicionado. Continue avec une position. Continue olhando para o Senhor. Continue à regarder le Sabe, Seigneur. o Senhor, Ele está esperando o momento certo para simplesmente chegar até você. Le Seigneur attend le bon moment pour arriver jusqu'à toi. Sabe, às vezes você fala assim, será que Deus está me vendo? Des fois, tu te dis, est-ce que Dieu me voit? Será que Deus está me enxergando? Est-ce qu'il me regarde? Sabe, nessa semana Deus vai trazer uma experiência poderosa para você, meu irmão. Cette semaine, le Seigneur va t'amener une expérience puissante. Deus vai trazer coisas para você, você vai ter convicção e certeza, fala assim, é Deus que está fazendo na minha vida. Tu vas avoir une conviction et tu vas dire, Não vai ter mais c'est Dieu dúvida. qui fait dans ma vie. Isso vai marcar você de tal forma, querido. Tu n'auras plus de doute et ça va te marquer d'une telle Isso vai façon. mudar algo dentro do seu coração e muitas vezes o cansaço e uma posição daquilo que você muitas vezes quer parar e falar, será que é? Deus vai te levar além. Beaucoup de fois, tu vas penser à arrêter, mais en fait, tu te poses la question, est-ce que c'est vraiment de Dieu? Mais c'est Dieu qui fait, il va t'emmener au-delà. Sabe, você é alguém que Deus preparou para prosperar. Tu es quelqu'un que Dieu a préparé pour prospérer. Deus preparou para você ter muitos recursos. Dieu t'a préparé pour avoir beaucoup de Mas Ele quer ressources. mudar uma chave dentro de você. Mais il veut changer une clé dans toi. Ele quer mudar a chave porque não vai ser mais na força do seu braço. Il veut changer parce que ce ne sera plus à la force de O dia que você tes entender bras. o reino de Deus e a manifestação daquilo que vai fazer, Le jour où tu comprendras le royaume de Dieu et la você vai manifestation de Dieu, desfrutar de 10, de 20, de 30, 100 vezes mais daquilo que você tem tu hoje. vas pouvoir profiter de 10, 20, 30 fois plus des choses que tu as Porque você aujourd'hui. entendeu o reino de Parce Deus. que tu as compris le royaume de Porque Dieu. você percebeu aquilo que é importante. Parce que tu as vu ce qui était important. E isso vai mudar o relacionamento com a sua esposa. Ça va changer la relation avec ta Haverá femme. satisfação e reciprocidade entre vocês. Il y aura une satisfaction. E o poder de Deus vai se manifestar. La puissance de Dieu va se E o manifester. Senhor está falando isso porque é a cura sobre o seu coração, meu Le irmão. Seigneur te dit ça parce que le Seigneur est en train de te guérir. Todas as circunstâncias que a sua esposa muitas vezes se sentiu sozinho. Beaucoup de fois, ta femme s'est sentie seule. O diabo tentou simplesmente entrar e querer separar as Le circunstâncias. diable a essayé d'entrer et séparer toutes les circonstances. Mas Deus está entrando com provisão para a manifestação do Mais sobrenatural Dieu sobre a entre vida avec de une vocês. provision et la manifestation de surnaturel sur votre vie. Jesus está olhando do alto. Jésus te regarde du haut. Ele está esperando o tempo certo. Il attend le bon moment. Chegou o tempo certo. da Le bon moment manifestação est arrivé. dele.
Aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Jesus quer nos transformar. Jésus veut nous transformer. Sabe, no monte que Jesus estava não tinha tempestade. Là, la montagne où Jésus était, il n'y avait pas de tempête. Não tinha vento contrário. Il n'y avait pas de vent contraire. Sabe, naquela ocasião, agora não era mais para abrir o mar. Et à cette occasion, ce n'était plus pour que la mer s'ouvre. Não era mais para multiplicar comida. Ce n'était plus pour qu'il y ait la multiplication de nourriture. Sabe, não era simplesmente só para mostrar que o reino de Deus tem poder sobre a tempestade. Ce n'était pas pour juste montrer que le royaume de Dieu a la puissance sur la tempête. A tempestade não pode parar o Senhor. La tempête ne peut pas arrêter le Seigneur. Não pode. Non. Sabe, eles estavam, os discípulos ali naquele barco, eles estavam tão envolvidos em sobreviver. Les disciples là-bas, ils étaient tellement engagés à survivre. Ils E étaient eles a olhar, eles simplesmente a olhar para Jesus, eles falaram assim, isso aí é um fantasma. Et lorsqu'ils ont regardé Jésus, ils ont dit, mais c'est un fantôme. Só restava para eles gritar. Ils devaient juste crier. E agora? Il leur restait juste crier et dire, mais Eu não aguento mais essa vida. je n'en peux plus de cette vie. É mais ou menos quando você está quebrado financeiramente. C'est à peu près de la même façon lorsque tu es complètement cassé financièrement. E alguém vem e bate você assim e fala assim, viu, irmão, tenha fé. Il y a quelqu'un qui arrive vers toi et dit, aie la foi. Parece um fantasma falando, né? On dirait un fantôme qui parle. Será que ele não está vendo que... Il ne voit pas. Será que ele não está vendo que o que eu estou precisando é de dinheiro? Est-ce qu'il ne voit pas que ce que j'ai besoin, c'est de l'argent? A pessoa que falou isso para você, às vezes você fala assim, não, ele está certo o que ele está falando. Et des fois, la personne qui t'a dit ça, tu regardes, tu dis, non, mais il a raison. Eu sei que o que ele está falando está certo em relação à minha vida. Je sais que ce qu'il dit est vraiment correct par rapport à ma vie. Mas você está tão destruído Mais tu es tellement détruit que você acha que é um fantasma falando. que tu penses que c'est un fantôme qui te parle. Jesus chegou no barco e disse para ele, se acalme. Jésus est arrivé dans le bateau et il a dit, calme-toi. Jesus estava vindo para ajudá-lo. Jésus était venu l'aider. Jesus sempre chega na hora certa. Jésus arrive toujours au bon Jesus moment. sempre chega no momento certo. Jésus arrive toujours au bon Se a moment. circunstância ainda não resolveu na sua vida, Si les circonstances ne sont pas encore résolues dans ta porque vie, ainda não chegou o tempo certo. c'est parce que le bon moment n'est pas encore arrivé. Porque o poder de Deus vai manifestar sobre a vida, sobre a sua vida como se manifestou sobre a vida Parce que la deles. puissance de Dieu va se manifester sur ta vie comme il a fait dans ce Sabe, passé. até aquele momento eles estavam subjugados pelo medo. Jusqu'à ce moment-là, ils étaient subjugués par la peur. E aí sabe o que acontece? Tu sais ce qui s'est passé? No meio dos discípulos tinha um que era mais ousado. Au milieu des disciples, il y en avait un qui était plus audacieux, Pedro. Pierre. Você tem uns Pedros aqui, né, pastor? Il y a quelques Pierres ici. Uns que às vezes são mais ousados que os outros. Quelques-uns qui sont plus audacieux que d'autres. Jesus veio andando sobre as águas, querido. Jésus marchait sur les eaux. Aí Pedro viu aquilo e falou assim, não, eu quero fazer o que você está fazendo, Jesus. Pierre l'a regardé, elle a fait, non, mais moi je veux faire pareil que toi. Porque o mar não vai abrir, Parce que la mer ne va pas eu vou andar sobre as águas. Je vais marcher sur les eaux. E ele colocou o pé nas águas. Il a mis un pied sur l'eau. Eu nunca vi ninguém assim andando sobre as águas. Je n'ai Assim, jamais vu normalmente. quelqu'un marcher sur les eaux comme Pierre l'a fait. Na verdade, eu vi uma foto um dia. En fait, j'ai vu une photo un jour. O cara tava com tanto medo de um touro que tava correndo atrás dele que a velocidade que ele andou na água assim foi muito rápido. Il avait tellement peur d'un taureau qui lui courait après que la rapidité dont il a marché sur les eaux, c'était extraordinaire. Sabe, nesse momento entra o poder manifesto na vida de Pedro. À ce moment-là, il y a la puissance manifestée qui rentre dans la vie de Pierre. Sabe, Pedro estava tendo uma experiência ali. Pierre avait une expérience là-bas. Sabe, o poder de Deus e a manifestação da vida dos discípulos estava acontecendo ali. La puissance et la manifestation de l'esprit se passait là-bas. E foi Pedro quem desfrutou desse poder. Et c'est Pierre qui a profité de cette puissance-là. Sabe, andando sobre as águas, sobre a tempestade, da mesma forma que Jesus. Il a marché sur les eaux de la même façon que Jésus.
Esse é o tempo de oportunidade. le temps de l'opportunité. Todo mundo aqui está no mesmo barco. Tout le monde ici est dans le même bateau. É tempo de jejum. C'est un temps de jeûne. É tempo de busca do C'est un Senhor. temps de recherche du Jesus Seigneur. está às portas. Jésus est aux portes. Sabe, é tempo de oportunidade. C'est le temps d'opportunité. De você andar sobre as De águas. marcher sur les eaux. Sabe, depois de um tempo está escrito aqui. Après un temps, c'est écrit ici. Pedro pôde dizer assim: Pierre a pu dire, eu andei sobre as águas. j'ai marché sur les eaux. Não foi Mateus. Ce n'est pas Matthieu. Não foi Tiago. Ça n'a pas été Jacques. Não foi Judas. Ce n'est pas Judas. Foi Pedro. C'est Pierre. Por quê? Porque ele simplesmente entendeu o poder do momento e falou: não, eu vou andar sobre as Il a águas. simplement compris la puissance du moment. Il a dit, je vais marcher sur les eaux. Sabe, ele simplesmente foi ousado em fé para ter uma experiência sobrenatural com Deus. Il a été audacieux dans la foi pour avoir une expérience surnaturelle avec Dieu. Sabe, Pedro entendeu naquele momento aquilo que Paulo escreveu: tudo eu posso naquele que me fortalece. Pierre a compris ce que Paul a écrit. Je peux toutes choses en celui qui me fortifie. Sabe, quando o poder se manifesta, querido, Lorsque la puissance se deixa eu manifeste, falar algo para você. je vais te dire une chose. Ou o mar vai abrir, Soit la mer va s'ouvrir, ou você vai andar sobre as águas. soit tu vas marcher sur les eaux. É assim que acontece no reino de Deus. C'est comme ça qui se passe dans le royaume de Dieu. Uma coisa eu sei, Une chose je sais, você pode continuar andando pelo natural, tu peux continuer de marcher dans le naturel. mas se você decidir andar pelo Et sobrenatural, si tu décides de marcher avec le surnaturel, nada vai poder pará-lo, rien ne pourra t'arrêter. nada vai poder te prejudicar. Rien ne va pouvoir te porter préjudice. Sabe, quando você está dentro do propósito, Lorsque tu es dans le but manifestando o poder de Deus, et que tu manifestes la o puissance de poder Dieu, que Deus deu para você concluir esse propósito, la puissance que le Seigneur t'a donnée pour accomplir ce but, Jesus entra no barco Jésus entre dans le bateau. e a tempestade vai embora. Les tempêtes partent. Já tinha cumprido o aprendizado, aquilo que precisava acontecer. Tout ce qui devait se passer, c'était déjà passé. Agora é hora de descansar. Maintenant, c'est le moment de se reposer. Carol me perguntou assim: pastor, você descansou? Je lui ai dit, ce matin, je lui ai posé la question, pasteur, vous êtes reposé? Eu falei: ouça a pregação que você vai entender minha Il a resposta. dit, tout à l'heure, tu verras avec la prédication. Estamos no meio de um tempo de jejum também lá em Berlim. À Berlin, nous sommes aussi dans un temps de jeûne. Nós estamos jejuando pela presença. Nous jeûnons pour la présence A presença de Deus. de Dieu. Ontem eu estava lá no meu quarto orando, antes de ministrar. Hier, avant de prêcher, j'étais dans ma chambre et je priais. E lá na foto do quarto, eu não sei se vocês viram, no meu quarto pelo menos tinha uma foto de uma pessoa. Dans ma chambre, je ne sais pas si dans toutes les chambres, mais dans ma chambre, il y avait une photo d'une personne. E ali estava aquela pessoa, estava o nome dela e falava que aquele quarto era dedicado. Il y avait la photo d'une personne et il y avait son nom et disait que la chambre était dédiée à cette personne. E o Espírito Santo me falou que Le Saint-Esprit m'a dit, aquele lugar é um lugar onde muitas pessoas oraram e geraram. et c'était cette chambre, c'était une chambre où beaucoup de personnes ont prié et ont pu générer des vies. Muitas pessoas que passaram naquele lugar. E eu olhar para aquele casal, o Espírito me falou assim: nesse lugar, esse casal orou e gerou coisas em Deus. Je regardais la photo et le Seigneur m'a dit, dans cette chambre, ce couple a prié et a généré des choses en Dieu. O que eu e você estamos vivendo hoje é porque alguém orou para que nós vivêssemos isso Tout ce hoje. que nous vivons aujourd'hui, c'est parce que quelqu'un a prié pour que tu puisses vivre tout ce que tu vis Sabe, aujourd'hui. enquanto eu e você não partimos para a glória, ou Jesus não voltar, o nosso tempo vai ser de muitas vezes. Agora Deus está te chamando para andar numa constância. Tout ce que nous allons vivre avant de partir ou que Jésus revienne, le Seigneur nous appelle à vivre une constante. Avec- Eu olhei para aquela foto, J'ai regardé la meu photo coração se encheu de gratidão. et mon cœur s'est rempli de gratitude. A presença de Deus encheu o meu coração La naquele présence de momento. Dieu a rempli mon cœur à ce moment-là. Sabe, nesses dias nós estamos conhecendo a face de Jesus. Ces jours-là, nous connaissons la face de Jésus. Esses 7 dias nós estamos experimentando de um atributo de uma face de Cristo. Pendant ces 7 jours, nous expérimentons la face de Christ. Pastor, você anda Ça. assim desse jeito o tempo inteiro na sua casa? Pasteur, tu es toujours comme ça chez toi? Não, Non. mas eu sei que eu preciso ser cheio o tempo inteiro. Mais je sais que je dois toujours être rempli. A segurança da minha esposa
la certitude de ma femme, a confiança da minha esposa, la confiance de ma femme, no meu casamento. dans mon mariage. Eu não tenho nada para oferecer para minha esposa. Je n'ai absolument rien à offrir à ma Se eu femme. não estiver cheio do Espírito Santo. Si je ne suis pas remplie du Se o Saint-Esprit. amor de Cristo não encher o meu coração. Si l'amour de Christ ne remplit pas mon cœur. Se o Senhor não estiver na minha vida de forma plena, eu não tenho nada simplesmente para fazer. Porque eu não posso satisfazer outra pessoa. Si je ne suis pas pleinement en Christ, je n'ai rien pour pouvoir satisfaire ma Eu femme. sinto de Je n'ai dizer rien à isso. offrir. Je sens de le dire. Sabe, se você entender esse princípio hoje para dentro do Si seu casamento, tu comprends ce principe aujourd'hui à l'intérieur de ton o seu mariage, casamento muda. ton mariage change. Você não casou para ser feliz. Tu ne t'es pas marié pour être heureux. Você não casou para fazer outra pessoa feliz. Tu ne t'es pas marié pour faire l'autre Seu personne heureuse. marido não casou com você para te fazer feliz. Ton mari ne s'est pas marié avec toi A pour sua te faire esposa heureux. não casou com você para te fazer feliz. Ta femme ne s'est pas mariée avec toi pour te rendre heureux. Porque eles não têm capacidade para gerar isso dentro de você. Parce que vous n'avez pas la capacité de générer ça dans votre Se vie. você não entender que a sua alegria, que o suprimento daquilo que você precisa está em Deus, não tem como você simplesmente ser Si suprido. tu ne comprends pas que tout est en Dieu, la joie est en Dieu, tu ne peux pas Suprir. pourvoir aux besoins de l'autre personne, combler l'autre personne. E muitas vezes você acha que você está contrariado porque o outro não fez o Et suficiente. beaucoup de fois, tu t'énerves parce que l'autre n'a pas fait suffisamment. E você está com uma expectativa o tempo inteiro esperando que o outro faça. Tu as toujours une attente pour que l'autre puisse faire quelque chose. Sabe, mas não é o fazer, aquilo que você vai se voltar para o Senhor, vai se encher do Senhor. C'est là où tu dois te retourner vers le Seigneur et prier et te remplir de lui. Porque quando você está cheio do Espírito, você não tem mais reivindicação. Parce que lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, tu n'as plus rien à revendiquer. Quando você está cheio de reclamação, você não tem adoração. Lorsque tu es rempli de réclamation, tu n'as pas l'adoration. Porque não tem como ocupar a mesma boca, as mesmas coisas. Les deux choses ne peuvent pas occuper la même place. Chegou a hora dos discípulos descansarem. Et là, c'est arrivé au moment des disciples se reposer. De dia agitado, C'est un jour très agité, mas dia de muito poder manifesto. mais avec un jour de tellement de puissance manifestée. Sabe, o que eles precisavam entender, o mais importante é que eles estavam em Cristo. Tout ce qu'ils avaient besoin de comprendre, c'est qu'ils étaient en Christ. Você já ouviu Jesus falar que nós faríamos coisas maiores do que ele fez? Vous avez déjà entendu dire que nous allons faire des choses plus grandes que Jésus a fait? Coisas maiores. Des choses plus grandes. Sabe, quando ele falou que ele vai ser ousado de ressuscitar um morto, Lorsque Victor a dit qu'il sera audacieux pour ressusciter les morts, quero dizer para você, não desiste na primeira vez, não. n'abandonne pas la première fois. Na primeira vez, talvez vai mexer o dedinho. La première fois, peut-être qu'il bougera le petit doigt. Mas quando Deus quiser realmente manifestar o poder dele, Mais coisas lorsque- maiores vão Mais acontecer. lorsque Dieu voudra manifester sa puissance, les choses plus grandes vont se passer. Existem pessoas que estão à nossa volta, Il existe des personnes qui sont autour de nous, que precisam ser ressuscitadas, qui ont besoin d'être ressuscitées, porque elas estão mortas espiritualmente. parce qu'elles sont mortes spirituellement. Elas ainda não entenderam que elas foram chamadas para viver essa vida de Deus. Elles n'ont pas encore compris qu'elles ont été appelées pour vivre cette vie Elas de Dieu. precisam nascer de novo. Elles ont besoin de naître de nouveau. Sabe, essa aula que Jesus trouxe ali naquele barco não era uma lição teórica. Le cours que Jésus a apporté dans le bateau, ce n'était pas une leçon théorique, Foi uma manifestação de poder prática. mais ça a été une manifestation de la puissance dans la pratique. E marcou a vida daqueles discípulos o quê? Para toda a Et eternidade. ça a marqué la vie des disciples pour toute l'éternité. Pastor, vão ter ventos contrários? Pasteur, est-ce qu'il va y avoir des vents Vão ter contraires? ventos contrários. Oui, il va y avoir des vents. Ah, vou sair daqui, as coisas estão tudo resolvidas. Je vais sortir d'ici et les choses vont être résolues. Sabe, Jesus não é um gênio da lâmpada. Jésus n'est pas le génie de Vinde la a lampe. mim, faça 3 pedidos e tudo se irá Viens à moi, fais 3 vœux et tout va s'accomplir. Tout va Sabe, peça, lógico que peça. Demande, bien sûr qu'il faut que tu Mas não demandes. peça para o seu próprio prazer. Ne demande pas seulement pour toi. É minha mala ontem caiu da escada desse jeito. Ma valise hier est tombée de l'escalier comme ça.
Sabe, o vento pode estar contrário a você, Le vent peut être contraire à toi. mas o poder de Deus está ao seu favor. Mais la puissance de Dieu est toujours en ton faveur. Desfruta dele. Profite. Não para nunca. Ne t'arrête jamais. Mesmo que o dia seja longo. Même si la journée est longue, Sabe, o poder de Deus é maior do que qualquer circunstância ao seu redor. la puissance de Dieu est beaucoup plus grande que n'importe quelle circonstance autour de toi. Aleluia, Jesus. Alléluia. Uau. Oh, Jesus maravilhoso. Obrigado, Jesus. Merci Jésus. Como é que você chama? Comment tu t'appelles? Felipe? Philippe. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Você tem orado e buscado a Deus em oração por causa de alguém dentro da sua casa e da sua família. Tu pries pour la vie de quelqu'un dans ta maison et ta famille. E Deus tem ouvido as suas Et orações. Dieu entend tes prières. E aquilo que você tem orado vai acontecer. Et tout ce que tu veux va se passer. Tout dont tu pries. O Senhor me mostra como se fosse uma mulher. Le Seigneur me montre comme une femme. Não sei se é sua mãe, Je ne sais pas si c'est ta mère. não sei quem é. Je ne sais pas qui c'est. Mas Deus, você tem orado. Mais tu pries. E Deus vai se manifestar. Et Dieu va se manifester. Mas o que Ele mais quer Mais ce qu'il veut le plus, no seu coração. c'est ton cœur. Ele quer atrair você para Ele. Il veut t'attirer vers lui. Ele quer trazer novidades sobre você. Il veut t'apporter de Ele nouveautés quer trazer sur uma ta vie. experiência que talvez tudo que você já experimentou até hoje não supriu. Il veut te donner une expérience qui ne se compare même pas à tout ce que tu as déjà eu. Ele quer trazer algo dentro do seu coração e que Ele você veut vai te- ser plenamente satisfeito. Il veut mettre quelque chose dans ton cœur et tu seras complètement satisfait. O medo vai embora, La peur va a partir, insatisfação vai embora, l'insatisfaction va partir, sabe, o natural vai embora, le naturel va partir, sabe, a alegria constante de La Deus vai joie entrar dentro de você de uma forma constante poderosa e va rentrer dans sobrenatural. ta vie d'une façon surnaturelle. Aí você vai olhar para alguns que às vezes você olha e fala, nossa, o que essa pessoa está falando ou Tu está vas regarder les sentindo? personnes et des fois tu vas dire, mais pourquoi il dit ça? Deus quer te levar a isso. Dieu va t'emmener à ça. Basta você falar para Ele, Senhor, eu quero. Il suffit juste de dire, Seigneur, je Deus, veux. eu quero. Dieu, je veux. Eu quero. Eu abro o meu coração. J'ouvre pra mon isso. cœur pour ça. Eu quero isso e desejo isso. Je veux et je désire ça. O Senhor diz assim, buscarei Senhor te e diz. me acharei. Cherche-moi et tu vas me trouver. O Senhor está manifestando sobre você, querido. Le Seigneur te manifeste sur toi. E eu quero dizer que esse é o principal propósito que Deus tem te atraído. Et c'est le principal but pour lequel le Seigneur t'a attiré. Aquilo que você tem pedido vai acontecer. Ce que tu demandes va se passer. Deus vai se manifestar. Le Seigneur va se manifester. Cura com poder, Avec- onde vai mudar o seu Avec une ambiente. guérison, la puissance et toute l'atmosphère va Vai chegar um changer. tempo na sua vida que não vai mudar só a sua vida, mas vai mudar o seu redor. Il y aura un moment dans ta vie où ce ne sera pas seulement ta vie qui sera transformée, mais Porque tout autour de toi. as pessoas vão ver disso que eu falei. Parce que les personnes vont voir tout ce que j'ai dit ici. Amém? Amen. Receba do Senhor. Reçois du Seigneur. Falei que eu não ia falar muito, pastor Marcos. J'ai dit que j'allais pas parler beaucoup. Quantos aqui foram tocados por essa palavra? Combien ici ont été touchés par cette parole? Eu fiz questão de fazer algo de propósito. J'ai fait exprès de faire quelque chose. Sabe o que eu fiz? C'est ce que j'ai fait. Eu preguei uma palavra do livro de O Jejum e da Oração. J'ai prêché une parole du livre que vous allez commencer demain. Eu considero que no reino do Espírito não há spoiler. Je considère que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de spoiler. Sabe por quê? Porque no reino do Espírito Tu sais já é. pourquoi? Parce que dans le royaume de l'esprit, tout est Não fait. tem tempo, Il n'y a pas de temps, não tem espaço. il n'y a pas d'espace. Tudo já foi criado, Tout a déjà été créé, tudo já está manifesto. tout est déjà manifesté. Agora, cabe a mim e a você, no meio da tempestade desse tempo. Maintenant, c'est à toi et à moi, parmi toutes les 7 tempêtes. Eu faço questão de mostrar isso para você, sabe por quê? Je
me fais question de te montrer ça. Tu sais Eu não tenho problema de pregar a palavra de outras pessoas. Je n'ai pas d'un problème de prêcher une parole d'une autre personne. Desde que isso se tornou vida dentro de mim. À partir du moment où cette parole est devenue la vie dans Desde que isso moi, encheu o meu coração. à partir du moment où cette parole a rempli mon cœur, Desde que isso se torne realidade dentro de mim. à partir du moment où ça devient une réalité pour moi, Para trazer a manifestação daquilo que Deus quer fazer. pour amener la manifestation de ce que Dieu veut faire. Você pode escolher esse tempo ficar do jeito que você está. Tu peux choisir soit rester de la façon dont tu es, Ou você pode escolher avançar. ou tu peux choisir d'avancer. A escolha é sua. Le choix est à toi. C'est Sabe, toi qui Jesus dois não faire. vai enfiar o pé na porta e derrubar tudo e te forçar. Le Seigneur ne va pas mettre le pied sur la porte et te forcer O à certaines Espírito choses. Santo é um gentleman. Le Saint-Esprit est un gentleman. Ele é um lord. C'est un lord. Lord. Você crê nisso? Est-ce que tu crois à ça? Quantos querem andar acima da tempestade? Combien veut marcher sur la tempête? Você quer andar acima da tempestade? Sabe, nesses dias Deus vai desprogramar para poder programar algo novo Le dentro da Seigneur sua va mente. enlever toute la programmation pour faire une nouvelle programmation dans tes pensées. Talvez você pode falar assim, nossa, esse povo aqui é meio louco. Des fois, tu peux te dire, tout ce monde est tellement fou, tout le monde ici. Jesus falou, a cruz do Calvário é loucura para esse Et mundo. le Seigneur Jésus a dit, la croix est une folie. Nós não vivemos nesse mundo. On ne vit pas dans ce monde. On n'est pas de ce monde. Muitas pessoas às vezes olham para a vida de alguém que é chamado por Deus para ser pastor ou para ministrar aquilo que o Senhor chamou no coração. Beaucoup de fois, les personnes pensent qu'ils sont appelés à être pasteurs pour me partager ce qu'il y a dans leur cœur. Sabe, eu tinha ótimo trabalho, J'avais un excellent travail. eu tinha estudado até muito, que eu penso que eu estudei bastante. Je pense que j'ai étudié suffisamment. Eu só não fiz mestrado nem doutorado porque Jesus falou, não, senão acho que vai confundir a sua mente. J'ai juste pas fini les masters et doctorats parce que Jésus a dit non, je pense que c'est bon pour toi, sinon ça va confondre tes pensées. O dia que eu falei para minha família que Deus tinha me chamado, eu ia largar tudo para ser pastor. Le jour où j'ai dit à ma famille que Dieu m'avait appelé, que j'allais tout abandonner pour être pasteur, Quando já viram aquele meme, fala assim, você tá bilolô? Você tá combien ont déjà vu Churuco, le que- même qui dit mais t'es Já complètement viram dingue, esse meme? Alguém já viu esse meme? Você tá maluco? mais t'es fou. Hoje eu e minha casa servimos ao Senhor. Aujourd'hui, moi et ma maison, nous servons l'Éternel. Servimos ao Senhor. Nous servons le Seigneur. O Senhor vai trazer uma paixão poderosa por Ele nesses Le dias. Seigneur va t'apporter une passion complètement puissante pour lui. Vai haver o foco, Il va y avoir le but. porque Deus tem atraído você para Ele. Parce que Dieu t'attire vers lui. Deus não desistiu de você, não. Dieu ne t'a pas abandonné. Você pode olhar as Campinas do Jordão e pode às vezes querer achar que eu tô crescendo, tô avançando, é Tu peux verdade. peut-être isso. regarder le champ et dire ah, je grandis, j'avance. Mas você foi separado desde o ventre dos seus pais, da sua mãe, para servir ao Senhor. Mais tu as été séparé depuis le ventre de ta mère pour servir le Seigneur. O Senhor atraiu você. Et le Seigneur t'a attiré. Você pode às vezes querer colocar o pé no mundo. Tu peux essayer de faire quelque chose. Não é, Deus está falando isso para você não para te constranger, Le Seigneur ne te dit pas ça pour te gêner, mas porque Ele te ama. mais parce qu'il t'aime. Que nesses dias você experimente desse amor. Et que ces jours, tu vas expérimenter de cet Experimente amour. desse amor de uma forma tão poderosa. Tu vas expérimenter de cet amour d'une façon tellement Que você puissante seja marcado. et que tu seras marqué. Que você possa perceber isso de uma forma, de uma vez por Et todas. tu vas voir ça d'une fois pour toutes. Não vai ser pelo muito falar do seu pai, não. Ce ne sera pas parce que tes parents vont le dire, Mas por aquilo que foi gerado como semente dentro do seu coração. mais c'est parce que c'est grâce à la semence qui a été générée dans ton cœur. Eu quero orar por você. Je veux prier pour toi. Quero convidar a equipe de louvor a vir aqui para frente. Sabe, não é pelo fato de eu não ter falado uma palavra para você aqui da frente que Deus não está falando com você. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas parce que je ne t'ai pas dit, je ne t'ai pas apporté une parole de Dieu ici que Dieu ne t'a pas parlé.
O evangelho da graça, eu só contei o contexto de uma história para você aqui. J'ai juste raconté le contexte d'une histoire ici. Jesus é a graça. Jésus est la grâce. Jesus é a manifestação do poder. Jésus est la manifestation de la Jesus puissance. é a estrela da manhã. Jésus est l'étoile du matin. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Jésus est le pain vivant qui est descendu des cieux. Jesus é a água viva. Jésus est l'eau vivante. Jesus é o Senhor e Salvador. Jésus est le Seigneur et Sauveur. Jesus é o noivo que vai vir buscar a sua noiva. Jésus est le fiancé qui va venir chercher son Sabe, muitos épouse. cristãos, muitas vezes a gente fala assim, sabe do que você precisa? Beaucoup de chrétiens disent, tu sais dont tu as besoin? Eu falo para a pessoa assim, você precisa de Jesus. Tu as besoin de Jésus. Mas eu já tenho Jesus. Mais j'ai déjà Jésus. Eu acredito em Jesus. Je crois en Jésus. Você não entendeu ainda Tu n'as pas encore compris que toda a sua eternidade vai ser conhecer a Deus através de Jesus que Cristo. toute ton éternité, tu vas encore connaître Dieu à Eu travers preciso Jésus. conhecer mais de Jesus hoje. J'ai besoin de connaître plus de Jésus Eu aujourd'hui. preciso mais de Jesus agora e hoje. J'ai besoin de plus de Jésus maintenant. Eu aujourd'hui. preciso desesperadamente de Jesus na minha vida. J'ai besoin désespérément de Jésus dans ma vie.